nossa aula sobre a função álcool. Vamos entender o que é a função álcool e principalmente a nomenclatura dos álcools. Vamos lá entender tudo sobre função álcool. Vamos lá. O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que para ser um álcool nós vamos ter sempre a hidroxila, que é este OH, nós chamamos de hidroxila, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono com hibridação do tipo sp3. Não se lembra? Não se recorda da hibridação sp3? Dá uma olhada, tem uma videoaula especial só sobre hibridação do carbono. Você vai entender tudo o que é e como é que o carbono hibridiza. Tá ok? Então, nós temos o carbono saturado, hibridação sp3 com a hidroxila. Quando vamos dar nome às estruturas, aos compostos que contêm essa função, nós vamos sempre colocar a terminação -ol. Por exemplo, vamos ao álcool mais simples, aquele que só tem um átomo de carbono. Notem, aqui eu tenho um carbono, esse carbono é do tipo sp3, está hibridizado, né? sp3 saturado, tem a hidroxila, então isso é um álcool. Mas como é que eu vou dar um nome a essa estrutura? Notem, como nós só temos um carbono, essa é uma cadeia normal, não tem ramificação. Então nós vamos seguir sempre aquelas regrinhas lá dos hidrocarbonetos, tá? A gente sempre passa por aquelas regras. Como é que funciona? Você vai identificar a cadeia principal, como aqui só tem um átomo de carbono, essa é a cadeia principal. Vai, nesse caso, ter sempre a hidroxila, tem que estar na cadeia principal. E aí nós vamos dar nome seguindo aquela mesma regrinha. Aqui nós temos um átomo de carbono, né? Para um átomo de carbono, o prefixo é met. Nossas ligações são todas, né, saturadas, não temos insaturações, né? E como é álcool, a terminação é ol. Então este é o metanol. É bastante utilizado em corridas. Se não me engano, na corrida da Indy, Fórmula Indy, é muito utilizado o metanol. Vamos a um outro exemplo. Vamos aumentando aqui os nossos átomos de carbono. Vamos colocar mais um átomo de carbono. Aqui está a hidroxila, né? Aqui hidrogênio, aqui hidrogênio. Da mesma forma, esse carbono é saturado, sp3, tem a hidroxila aqui. Só que agora nós temos dois átomos de carbono. Para dois átomos de carbono, o prefixo é et. Só temos ligações saturadas, como é um álcool, termina em ol, então este composto é o etanol. E o etanol é o álcool, né, utilizado aí no Brasil para combustível, para produção de álcool em gel, para desinfecção e de áreas de hospitalares, entre outras funções nós podemos utilizar aí o etanol. Tá ok? Agora vamos fazer um outro composto. Vamos colocar aí 3 átomos de carbono, tá? Vamos retirar esses aqui. Vou colocar 3 átomos de carbono. A partir de 3 átomos de carbono, nós precisamos identificar a posição da hidroxila. Anterior nós tínhamos um átomo de carbono, sem necessidade. 2 átomos de carbono também não é necessário, porque o carbono que está com a hidroxila vai ser o número 1, necessariamente, né? Porque nós só tínhamos 2. Mas agora nós temos
duas situações diferentes para 3 átomos de carbono. Nós podemos ter a hidroxila, vou colocar aqui primeiro e vou colocar outra hidroxila aqui. Deixa eu desenhar esse aqui um pouquinho mais abaixo, para não misturar ali. Ok? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, a hidroxila. Aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, hidroxila agora está em um outro átomo de carbono aqui. Note, todos os carbonos que nós temos a hidroxila são saturados do tipo sp3, ok? Então isso é um álcool, perfeito. Mas vamos dar nome a esse composto depois esse. Note, os dois têm 3 átomos de carbono, então para 3, prop, saturado, né? An. Só que agora eu posso ter duas situações. Esse carbono aqui é o número 1, porque ele está nessa extremidade e tem hidroxila. Então aqui é o 2 e aqui é o 3. No composto aqui embaixo, aqui será 1, 2, 3. Claro, eu poderia enumerar daqui 1, seria 2 aqui também. Então qualquer extremidade, a hidroxila estaria sempre com o número 2, o menor número possível. Tá? Eu tenho que enumerar da extremidade mais próxima da hidroxila nessa situação da cadeia principal. Notem que aqui a hidroxila está no carbono 1. Então é propan 1 ol. Aqui não. É propan 2 ol. Ou seja, a partir de 3 átomos de carbono, eu tenho a necessidade de dizer onde está localizada a hidroxila, porque existem condições e situações diferentes. Note, para 3 átomos de carbono eu posso ter no carbono 1 ou no carbono 2. Ah, mas se eu colocar aqui, se você colocar aqui, passa a ser o carbono 1, é esse mesmo composto. Então, por isso nós vamos ter propan 1 ol, né? Prop para 3 átomos de carbono, saturado, a hidroxila, função álcool, né? Ol, posição 1. Aqui é a mesma coisa, só que difere a posição do carbono agora é na posição número 2, tá ok? Vamos dar uma olhada agora com 5 átomos de carbono para a gente entender melhor isso. Então vamos lá. Essa é uma estrutura que tem 5 átomos de carbono. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, não tem ramificações, né? É uma cadeia normal. E nós temos uma hidroxila. Essa é a cadeia principal. Então, da onde eu vou enumerar? Da extremidade mais próxima da hidroxila. A hidroxila passa a ser prioridade. Se eu enumerar daqui, seria 1, 2, 3, 4, 5. Nessa direção, a hidroxila recebe o número 4. Se eu fizer o contrário, aqui seria 1, 2. Ou seja, a regra diz que eu tenho que enumerar da extremidade mais próxima da função, de forma que a função tenha a menor numeração possível. Então, essa numeração, vamos tirar essa aqui. Essa numeração é a correta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nomenclatura. Nome do composto agora. 5 átomos de carbono. Pente, ligações saturadas, né? A posição da hidroxila está no 2. É um álcool, terminação ol. Por isso, pentan 2-ol. Agora vamos olhar uma estrutura que tenha ramificações. Vamos lá. Note, nós temos uma ramificação aqui. Então, qual o procedimento? Nós vamos identificar a cadeia principal. Qual é a principal? Aquela que tem
maior número de átomos de carbono e tem, nesse caso, a hidroxila. Então, a cadeia principal tem que passar por aqui, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu venho para cá, eu tenho 5. Se eu vier nessa direção, seria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu venho aqui ou nessa direção, vai ser a mesma coisa. Eu tenho uma sequência equivalente, tá ok? Agora eu tenho que numerar a cadeia principal. Lembrem-se, a hidroxila passa a ser prioridade. Ou seja, ela tem que necessariamente receber a menor numeração. Então eu tenho que começar da extremidade mais próxima da hidroxila e não da extremidade mais próxima da ramificação. Que agora, como eu estou na função álcool, a função, seja na álcool ou em uma qualquer outra função, a função ela passa a ter prioridade sobre a ramificação quando nós vamos colocar a numeração. Tá ok? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Enumerei cadeia principal. Beleza. Agora vamos dar o nome. Primeiro a ramificação. No carbono 4 eu tenho um metil. Ok? A cadeia principal eu tenho 5 átomos de carbono, ligações saturadas, uma hidroxila na função álcool, né? No carbono 2 é um álcool, termina com ol. Então eu tenho 4 metil, tá aqui, pentan, cadeia principal, 2 ol, porque eu tenho uma hidroxila no carbono 2. Vamos lá, mais um exemplo. Vamos lá, nesse outro exemplo nós também temos ramificações. Notem que aqui eu tenho a minha hidroxila nessa extremidade e aqui na posição 2, se eu contar daqui, eu tenho duas ramificações. Mas lembrem-se, a hidroxila, a função tem a prioridade. Ela precisa ter a menor numeração possível. Como ela está nessa extremidade, então aqui é o carbono 1. 1, 2, 3, né? Se eu vier para cá 4, se eu vier aqui também 4, de qualquer forma, se eu venho aqui também 4, eu sempre vou ter duas ramificações aqui, esses 2 metil aqui, na posição 3, ok? Então são equivalentes. Se eu venho para cá ou para cá, se equivalem, o mesmo, acaba sendo o mesmo composto. Identifiquei a principal, enumerei corretamente, agora vamos ao nome. Na posição 3, eu tenho metil e também tenho um outro metil. Então eu tenho 2 metil. Então por isso 3, o di porque são 2, o metil porque é uma ramificação que tem um átomo de carbono, met, como é ramificação, terminação il. 4 átomos de carbono, o prefixo é but, ligações saturadas, an, né? Na posição 1, porque eu poderia ter em outras posições, eu tenho uma hidroxila, que é um álcool, terminação ol. Então esse é o 3,3-dimetil butan 1-ol, tá ok? E se fosse um ciclo, mesma coisa. Vamos apagar isso e vamos entender aqui a questão do ciclo. Vamos imaginar aqui, vamos desenhar aqui um ciclo com 5 átomos de carbono, tem uma hidroxila, um carbono saturado, sp3, né? Nós vamos adicionar a palavra ciclo, né? Nesse caso, como está no ciclo, esse carbono é sempre o número 1, como eu não tenho nenhum substituinte, então aqui é o ciclo pentanol.
Poderia colocar também ciclo pentanol, mas seria meio redundante. Essa forma, opa, tá certo. Essa forma aqui também é aceita porque está no ciclo, não tem nenhuma ramificação, então a hidroxila sempre vai ser o número 1. Então eu posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui. E se tivesse uma ramificação? Vamos imaginar, vamos apagar esse aqui e vamos colocar uma ramificação. Ok? Coloquei aqui uma ramificação do tipo metil, né? Um átomo de carbono. Da mesma forma, a hidroxila é a prioridade. Então, ela recebe o carbono que está ligado a ela, vai receber o número 1, a numeração mais baixa possível. Como está no ciclo, ele é 1. E o nosso metil recebe o 3. Então, ficaria 3. Na posição 3 eu tenho metil, ciclo pentanol ou ciclo pentanol. Você vai encontrar muito essa nomenclatura aqui, tá ok? Mas a recomendação que a gente tem da IUPAC é que você utilize essa aqui, tá ok? Como eu tinha falado no início e frisei o tempo todo, o álcool ele está ligado, é uma hidroxila ligada a um carbono sp3. Mas é importante já falar aqui, mais à frente a gente vai apresentar uma outra videoaula, mas é importante já deixar que você saiba, tenha em mente que se você encontra uma hidroxila ligada a um carbono com a dupla ligação, isso aqui nós chamamos de enol. Notem, esse aqui é um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono do tipo sp3. Aqui é um carbono sp2. Isso é um enol. E um outro composto que acaba confundindo bastante é quando você tem o anel aromático, ou núcleo aromático, ou anel benzênico, ou um benzeno com uma hidroxila. Isso aqui nós chamamos de fenol. É uma outra função. Isso é álcool, isso é enol, isso é fenol. Tá ok? Espero que tenha gostado. Essa é a nossa aula sobre nomenclatura de álcools. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho, porque toda semana você vai receber uma videoaula nova. Obrigado, vejo você na próxima aula.